o presidente americano levou mais um tapa na cara do seu ídolo do Kremlin. Enquanto Donald Trump e seus enviados, ignorando a lógica e o bom senso, gritam que Putin quer a paz e que a guerra só acontece por causa dos ucranianos teimosos, o próprio Putin e sua máquina de propaganda já nem tentam mais esconder seus planos sanguinários. Nas últimas semanas, o campo de informações foi simplesmente inundado por uma onda de confissões francas dos pacíficos ocupantes. Bem, pelo que parece, é isso mesmo que está acontecendo. Simplesmente estão exterminando tudo que existe na margem esquerda. Depois, a grande multidão vai avançar pela Ucrânia e vai ser muito mais fácil fazer a completa limpeza do território, eliminando toda a escória que porventura restar por lá. Sim, é muito cínico, mas é um movimento pragmático. E por que a gente deveria se preocupar com essa população? Não vai ter nada demais se alguma fulana qualquer morrer em Koliki. Em Chernihiv. Enquanto Trump, entre conversas com perus e cochilos durante reuniões, pressiona a Ucrânia para forçá-la a se render, Putin ameaça abertamente e com um sorriso a Europa com guerra e destruição física total. Mas se a Europa de repente quiser guerrear conosco e começar, estamos prontos agora mesmo. Aqui não pode haver nenhuma dúvida. Só resta a pergunta, sobre o quê? Se a Europa de repente começar uma guerra contra nós, me parece que será muito rápido. Não é como a Ucrânia. Com a Ucrânia lá, estamos agindo de forma cirúrgica. Se a Europa de repente quiser começar uma guerra contra nós e realmente começar, pode acontecer. Pode acontecer muito rápido uma situação em que não teremos com quem negociar. Se deixarmos de lado o delírio esquizofrênico sobre destruições cirúrgicas de cidades inteiras e ficarmos só com a essência, então, Putin promete matar Evupios, de forma ainda mais cruel do que faz com os ucranianos. A paz transborda por todos os lados, né? Depois dessa declaração do líder, os funcionários russos e a propaganda sentiram que não precisavam mais se segurar e se soltaram de vez. O mundo viu o verdadeiro rosto da Rússia e soube diretamente da fonte sobre seus reais planos, nos quais cabe qualquer coisa, menos a paz. A União Europeia, como estrutura, é uma organização criminosa e terrorista. Por isso, devemos expulsar daqui qualquer pessoa ligada às estruturas oficiais da UE, romper qualquer relação existente, revisar todas as leis relacionadas e declará-los uma organização terrorista. Com base nisso, vamos persegui-los do mesmo jeito que perseguimos terroristas. Ou seja, declarar Russo von der Leyen e Kaikalu como terroristas. E nós o encontraremos no banheiro e o encharcaremos. Ou seja, estamos lidando com uma entidade terrorista nazista. Parece muito tranquilo, mas os americanos precisam suspender as sanções com urgência. E Putin deve, sem dúvida, ser convidado para o jantar de Natal na Casa Branca, onde poderá discutir com eles os bombardeios conjuntos da Europa. Porque, de alguma forma, coincidiu de maneira muito estranha a declaração dos Estados Unidos de que não querem mais proteger seus aliados europeus. E a retórica de Moscou, de repente, ficou agressiva e ameaçadora. A guerra não vai acabar enquanto não derrotarmos moral e politicamente a Europa, enquanto as elites europeias enlouquecidas não pararem com essa sua corrida insana em direção a uma guerra mundial. Eu acho que, mesmo assim, não será possível alcançar uma paz definitiva e estável. Bom, talvez seja possível estabilizar a situação de forma mais profunda, porque a Europa vai se desintegrar e voltar a ser aquilo que sempre foi. Os apoiadores de Trump, utilizando seus recursos de informação, já estão defendendo abertamente uma aliança com a Rússia. Já é na hora de Putin ameaçar destruir os membros da OTAN. A Rússia é um país cristão profundamente religioso que foi nosso fiel aliado na Segunda Guerra Mundial. Ô, seu tolo. A Europa precisa despertar e refletir cuidadosamente sobre como continuará a viver entre uma América pacificadora e uma Rússia amante da paz. Felizmente, os fascistas russos estão fazendo tudo o que podem com suas declarações para despertar a Europa. E não apenas na Europa. Passaram-se menos de 2 semanas desde que o presidente do Cazaquistão, Tokayev, beijou Moli em Desna e assinou uma parceria estratégica. Assim começaram as exigências russas para a anexação do Cazaquistão do Norte. Por quê? Porque é original. Terras russas. A situação na Ucrânia reflete claramente a do Cazaquistão. Existem também vastas áreas povoadas por falantes de russo.
Lá no Cazaquistão, alguns acreditam que, no futuro, queremos, pelo que dizem, tomar o norte do Cazaquistão deles pelo mesmo roteiro da Ucrânia. E você, o que acha? Já tivemos esses planos? Temos alguma intenção nesse sentido? Eu acho que temos direitos históricos sobre essa terra. É uma região industrial. São cidades que nossos antepassados construíram. Por que as demos de presente? Alguém ainda acredita que depois do fim da guerra com a Ucrânia, a Rússia vai viver em paz? Para eles, arranjar um motivo e encontrar nazistas, bandeiristas em qualquer lugar é fácil como estalar os dedos. Talvez Putin esteja se esforçando pelo seu amigo Trump, para que ele possa parar 10, 15 ou até 100 guerras. E, finalmente, ganhar seu prêmio nada. É verdade que, até onde sabemos, o prêmio Nobel não é concedido por conluio com o agressor. Acredito que o resultado negativo dos acordos de Beloves deva ser tratado em princípio. Não precisamos da Ucrânia de forma alguma. Bem, você é maravilhoso. Como está o Estado em geral? Ela é necessária, rica, forte, bom, com bolinhos de massa, com trigo, com lindas garotas, tudo isso faz parte da Rússia. Sim, consegue imaginar o quanto ela coube? Galichins, devolvam, eu enfatizo, os poloneses. Meus colegas disseram que foi um brinde maravilhoso. Eles não têm cérebro. As confissões mais canibais dos russos, é claro, dizem respeito à Ucrânia. Até Goebbels e Chikatilo ficaram com inveja do plano deles. Basta lembrar a confissão de Putin sobre como ele realizou referendos nos territórios ocupados. O velho louco, dando entrevista para a mídia indiana com um sorriso demente, contou que as pessoas tinham uma escolha. Ou apoiavam a Rússia, ou abandonavam suas casas e iam embora. Nós demos às pessoas a oportunidade de se manifestar em um referendo aberto. Quem achava que era melhor ficar com a Rússia, votou a favor disso. Quem não queria, podia tranquilamente ir para outras partes do Estado ucraniano. Por favor, isso não é decisão nossa. Sem palavras. Isso nem dá para comentar. É simplesmente uma confissão sincera de genocídio. Todos que são contra o exército ocupante são expulsos de suas próprias casas. Belo referendo, hein? Eu fui para Lugansk, para Donetsk, para Kherson, para Lugansk. A maioria das pessoas realmente fala russo. Eles falam em russo, ficarão muito decepcionadas. E no leste da Ucrânia, Kiev proibiu esse idioma. Mas eles também ficaram chocados. Como o Putin pode fazer isso com a gente? O que você pode dizer para as pessoas do leste da Ucrânia, que têm família lá? Na verdade, na Rússia, que vivem indo e voltando entre a Rússia e a Ucrânia, o que você diria para eles? Eu não entendi a pergunta. Chocado com o quê? Você é um imbecil. Putin não entende por que as pessoas ficaram chocadas com o bombardeio de suas casas e o assassinato de seus entes queridos. A reação do ditador descreve completamente seu retrato psicológico. Ele realmente não vê nada de errado em travar uma guerra agressiva. Esse é o tipo de pessoa que ele é. Trump decidiu negociar e estabelecer uma cooperação estratégica. Eu gosto de ir para a Transícia. Por que diabos existe um mar? Não há necessidade. Que se dane, mãe. A Alemanha não deveria existir. É preciso entender isso. A França também não deveria existir. Conselheiro mais próximo de Putin e a principal pessoa responsável pela ideologia do nazismo russo. Dugin decidiu acompanhar seu chefe e revelou os planos termonucleares do Kremlin para a Ucrânia. Se vencermos, a Ucrânia deixará de existir. Se o Ocidente vencer, o que agora é pouco provável, a Rússia usará armas nucleares para preservar nossa soberania. Ou seja, a Ucrânia não existirá em nenhum dos casos. Ou seja, nos planos da Rússia simplesmente não existe a opção de existência da Ucrânia. E os camaradas americanos estão nos forçando a assinar algum tipo de armistício com eles, sem garantia de segurança. Plano brilhante, Vapor. Tão confiável quanto um relógio suíço. Trump também quer que a Ucrânia entregue parte de Donbás à Rússia sem lutar. Mas isto não é apenas terra numa. Washington está propondo entregar centenas de milhares de cidadãos ucranianos à ocupação. Seria bom para os nossos estimados parceiros estrangeiros saberem quais são os planos dos fascistas russos para os ucranianos. Todos eles lá, desde 2014, todos eles, desde diretores de creches até membros do governo, estão cercados de nazistas. Para limpá-los, deve haver um programa estatal de desnazificação, liderado pela administração russa. Caso contrário, vocês nunca vão conseguir limpá-los. E o que vamos fazer com eles?
Nós vamos simplesmente começar a prendê-los, deportá-los. Por que o deixaram sair do hospital? É declarado de forma absolutamente aberta e tranquila que os ucranianos sob ocupação serão pessoas de segunda classe. Menos que o subalterno. Eles enfrentarão filtragem e repressão. A língua e a cultura ucraniana serão proibidas, as escolas destruídas e os livros queimados. E isso já está acontecendo nos territórios ocupados. Ucranianos são jogados no porão por falarem ucraniano. A gente parou num posto de gasolina antes da cidade, antes de Berdiansk. Boa noite, aproxime seu cartão. Eu perguntei, por que você tá falando comigo em ucraniano? A moça ficou parada. Eu disse, por que você tá falando comigo em ucraniano? Silencioso. Eu tô lhe dizendo novamente. Você tá falando ucraniano comigo? Eu, cara, sim. Bem, quer você queira ou não, está tudo bem. Vamos te enviar para o posto de controle mais próximo, em Adamakari, o porão. Subsolo, vamos lá. Aqui tá John Silver, aqui tá John Silver. Vamos relaxar no porão. E é para esses nazistas que Trump propõe entregar aos cidadãos ucranianos, para depois poder negociar com esses nazistas e jogar golfe com eles. São esses nazistas que admitem seus próprios crimes contra a humanidade que a administração americana quer deixar impunes. Sem punição, pelo contrário, ainda querem recompensá-los. Isso nem chega a ser como o Acordo de Munique de 1938. Isso é algo mais pervertido, algo que ultrapassa os limites do bem. 9999! Os russos já não se escondem atrás da falsa luta contra fascistas míticos e da proteção dos falantes de russo. Eles afirmam abertamente que estão travando uma guerra de conquista para destruir um Estado europeu independente e cometer genocídio contra todo um povo europeu. Os russos já nem têm vergonha de serem nazistas. Afinal, qual sentido se ninguém os condena por isso? Pelo contrário. Bem, para realmente resolver essa questão, já que começamos, só é possível com a liquidação do Estado ucraniano. Depois, trabalhar com essas pessoas que quiserem continuar morando lá. Esse trabalho envolve tanto os serviços de segurança quanto a educação, integração, formação e coisas do tipo. Aqui dá para listar uma porção de opções diferentes. Ou seja, desde um processo gradual, não como fizemos em Melitopol distribuindo passaportes imediatamente, mas sim avaliando e filtrando essas pessoas. Se ainda houver alguém no Ocidente que acredita que pode comprar a paz com Moscou cedendo algum território e que ela vai parar, é melhor já ir tirando o cavalinho da chuva. A Rússia planeja continuar a guerra e por muito tempo. Agora, a propaganda deles já está reclamando que faltam soldados e que é preciso forçar as pessoas a entrarem no exército sob a mira de armas automáticas. Daqui a algumas semanas, a duração da guerra vai se igualar da Grande Guerra Patriótica. Quando perguntam por que não alcançamos o mesmo resultado? É porque não é o país inteiro que está em guerra. Só o alto comando tá lupeira. Nosso problema não tá na linha de frente, tá na retaguarda. E é preciso fazer algo a respeito disso. É do Smart que precisamos. Não adianta apelar pra consciência. Nada convence mais as pessoas do que o som característico e inconfundível de um ferrolho sendo engatilhado. Um som que realmente chama atenção. Isso não combina muito com a declaração de Trump de que a Rússia busca paz. Never mind. Não dá para negociar com o Manito. Só é possível neutralizá-lo. Com força. Quanto mais cedo o mundo ocidental chegar a essa solução simples, mais rápido a paz reinará na Terra. Quero lembrar que este vídeo foi criado para fins de entretenimento e contém elementos de sátira e ironia. Todos os fatos e eventos são apresentados de forma hiperbolizada ou exagerada para transmitir um efeito cômico ou dramático. Não temos a intenção de enganar, apenas enfatizamos o humor. Por favor, receba isso com um sorriso. Passo a passo, segue o caminho da União Soviética. O especialista aponta o principal erro fatal de Putin. Não há mais volta para a Rússia, acredita o economista Andrei Novak. E mais detalhes você confere na nossa matéria. Você tá no canal Glafred. Eu sou o apresentador Evgeny Serar. Deixe seu like e se inscreva no canal. O aumento dos gastos com a guerra mostra que a Rússia segue com confiança o caminho da URSS e repete sua história.
Foi o que disse o chefe do Comitê de Economistas da Ucrânia, Andrei Novak, em entrevista ao Glavred. Ele lembrou que a alta militarização da economia soviética levou ao colapso da União Soviética, e isso aconteceu até mesmo sem guerra. Não havia guerra no momento da dissolução. Os maiores gastos da União Soviética com o complexo militar industrial chegaram a 39% do orçamento da URSS. A Rússia já está quase atingindo esse patamar, destinando mais de 38% do orçamento de 2026 para guerra e defesa. Ou seja, estamos vendo uma repetição exata das causas originais do colapso da União Soviética. A Rússia está seguindo passo a passo o caminho da União Soviética, destacou o especialista. Novak destacou que a principal razão para a dissolução da União Soviética foi a economia. Foi justamente a economia soviética que não aguentou a corrida armamentista e os gastos com o complexo militar industrial, e em determinado momento, o orçamento da União perdeu a capacidade de financiar os orçamentos das repúblicas. A mesma coisa está acontecendo agora com a economia russa. O orçamento federal já não consegue mais financiar os orçamentos dos entes federativos no mesmo nível de antes. Em particular, isso é evidenciado pelo fato de que, já em 2025, os orçamentos locais reduziram significativamente as despesas e receitas, inclusive até mesmo os gastos com as necessidades da guerra. Por exemplo, os pagamentos por assinatura de contratos de cidadãos russos com o exército da Rússia, explicou o especialista. Ele destacou que, na maioria das regiões da Rússia, o valor do pagamento único ao assinar o contrato diminuiu de 3 milhões de rublos até 600 mil, ou seja, 5 vezes menos. Quero enfatizar isso. As principais despesas dos russos que garantem a condução da guerra contra a Ucrânia. Mas até mesmo elas estão sendo reduzidas. Se até esses itens prioritários dos orçamentos locais para o Kremlin não estão sendo cumpridos, dá para imaginar como estão sendo financiadas localmente as despesas que não são prioritárias.